Olá, grande abraço para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Pode Mais Cast desta terça-feira. Um grande abraço, obrigado mesmo pelo carinho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like, de ativar o sininho, para quando a gente estiver aqui você poder acompanhar. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí via internet o nosso trabalho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu tenho um convidado muito especial que há algum tempo eu desejava bater um papo com ele e felizmente desta vez deu certo. E aqui, como a gente é transparente, hoje nós estamos com o nosso podcast aqui gravado, então ao vivo você não vai conseguir obter a sua resposta, mas pode mandar aqui a pergunta, se você quiser, para o nosso convidado, que depois a gente repassa para ele e vai fazer chegar até você também. Estou falando de Ricardo Marque, autor desse e outros livros que nós vamos falar aqui. Tá? A Nova Era Espiritual, o planeta Terra não combina com a guerra, mas não combina mesmo. Vamos falar disso, vamos falar dos outros livros também aqui do Ricardo, que está aqui, e falar de algo muito importante, espiritualidade, mas de um jeito diferente, do jeito que o Ricardo fala sobre ela. Primeiro, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui, um prazer recebê-lo, viu? Bom demais ter você aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado. Estou muito honrado, Arthur, por você, o Marcelo, ter me convidado. Fiz questão de vir aqui, amigo do Sandro, tudo. Isso. E muito obrigado pelo carinho que toda a região daqui de Barra Bonita, de Dois Córregos, de Jaú, sempre me tratou. Muito obrigado mesmo. E aproveitar para agradecer o Sandro Alponte, que fez a ponte para que a gente pudesse estar aqui hoje. Ô, Ricardo, eu vou começar fazendo uma pergunta que parece bobinha, mas eu acho que é importante. O que é espiritualidade? Quando a gente fala, olha, aquela pessoa ela é espírita, do que é que nós estamos falando? A gente está falando de uma criação divina, né? Todos nós fomos criados por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai Todo-Poderoso. Se Deus ele é a causa primária de todas as coisas, nós somos criação dele. E o Espírito, como forma de uma invenção de Cristo, de uma criação de Deus, é a pura energia divina. Então, nós somos energia. Por exemplo, se uma pessoa ela está entristecida com algo do tipo, a sua energia espiritual ela está abalada. A espiritualidade ela é muito pura no sentido de ensinamento cristão, inclusive. Porque se nós formos ver, Cristo desceu o Espírito Santo em Cristo para que ele pudesse fazer seus acompanhamentos na terra. A espiritualidade ela é amor, ela é caridade, ela é compaixão ao próximo. Ela não visa, para quem é sério, lucros, né? Então, a espiritualidade, eu digo, a parte espírita é amor, paixão, compaixão e caridade. Agora, para a gente entender melhor, a gente, o fulano frequenta o centro espírita lá. Isso é o quê? Uma seita, uma religião? Não, é uma filosofia? O que é? Isso. Em 1850, quando Kardec ele começou com seus trabalhos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele já era um filósofo, um cientista e um professor, né? Hipólito Leon. E ele foi mais na parte filosófica. Porém, na época, existia... o catolicismo ele sempre foi muito forte. Sim. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos sempre foram muito fortes, né? Em todo o mundo. Né? E começou a ter essa doutrina espírita, tanto é que muitos católicos se voltaram à parte da espiritualidade, do espiritismo, do kardecismo, onde o Kardec ele se viu obrigado a fazer o evangelho segundo o espiritismo, colocando partes bíblicas e explicativas nesse livro. Então, hoje não é só
uma parte filosófica, e sim uma religião também, devido a esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Torna-se assim um modo de vida? Sim, sim. Um modo de vida, um jeito... O jeito de ser daquela pessoa Claro. dita como espírita, Claro. Precisa ter um modo de vida e seguir uma espécie de doutrina, é isso? Se o modo de vida da pessoa for de amor e caridade, ela já se torna um espírita. Independentemente de frequentar ou não. E desapego material. Ela já é um espírito. Sim. Agora, nós estamos vivendo um momento, uma era, de muitos conflitos, inclusive pessoais. As pessoas estão deprimidas, depressão, ansiedade. Para alguns, né, aqueles que trabalham muito burnout, Sim. cada um, né, com o seu problema para enfrentar as questões pessoais. Sim. Isso tem a ver com a questão espírita? Claro, claro. Nós somos reencarnantes, né? E nós estamos em ascensão espiritual profunda, sempre evoluindo. Às vezes carregamos de outras vidas nossas consequências, e isso traz aí um espírito ansioso, um espírito depressivo, dependendo da forma que ele agiu em vidas passadas, né? São miasmas que nós temos que trazer em vidas posteriores aí, para que a gente possa aprender a ser pessoas melhores. E aí eu tenho que perguntar, nós estamos aqui para ser corrigidos, é isso? Para nos corrigirmos. Nós não somos corrigidos, para nos corrigirmos. E como eu identifico isso? Então, vamos lá. Eu, Arthur Filho, preciso ser corrigido e estou aqui para me corrigir, porque, de repente, em outra vida, eu não fui um cara legal. Certo. Ou, né, eu cometi algum erro que precisa ser corrigido. Como que eu identifico isso? Moralmente. Moralmente. É A minha conduta aqui agora. Sua conduta moral. Você tem coragem de roubar alguém? Absolutamente. Tem coragem de matar alguém? Absolutamente. Então, a sua conduta moral, ela já é melhor do que o seu passado, se não for tão bom assim. Então, se você pega os 10 mandamentos e você segue aqueles 10 mandamentos que Cristo, que Deus nos passou, que, na verdade, depois eu quero falar sobre isso também, né? Se você tem essa parte moral sabendo o que é o certo e o que é o errado, o seu espírito já está se elevando. Já está havendo uma correção aí. Claro, claro. Já está havendo uma correção aí. Porque no começo, Arthur, se me permite dizer, Sim. nós somos feitos totalmente inteligentes, porém ignorantes. Deus nos fez inteligentes e ignorantes. Certo? Para quê? A gente possa aprender. Certo? Existe uma escala espírita que se diz dos espíritos imperfeitos, os bons espíritos, certo? E os espíritos puros. Quem são esses espíritos imperfeitos? Eu, você, Marcelo, que temos ainda as nossas paixões, certo? Temos a gente carrega ainda ódio, carregamos inveja, carregamos sentimentos impuros, ok? Conforme nós vamos reencarnando, este sentimento já não faz parte mais da nossa vida. Vai sendo lapidado. Vai sendo lapidado. Ou seja, chegaremos lá como espíritos bons. Lá no plano espiritual, estudamos e retornamos para cá. Olha, Arthur, você fez isso, né? Você quer reencarnar como? Porque até o seu jeito você reencarna, da forma que você escolher. Perante a autorização para o seu desenvolvimento e evolução. Então, tudo o que você acha de errado hoje, às vezes você achava que era certo no passado. Eu sou bravo mesmo, eu sou ignorante mesmo, eu discuto, eu mato, eu aconteço, eu faço o que for. Você vai vir, numa próxima reencarnação, pagando pelos seus atos. Isso se chama lei de causa e efeito. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Se não se paga agora, pagará no plano espiritual, trazendo aí seus miasmas para a próxima reencarnação. Isso é uma lei realmente existente espiritualmente, no contexto espírita também. Aqui se faz, aqui se paga. Ou se não pagar aqui, se não der tempo de pagar aqui,
Vai pagar em outra reencarnação. Em algum momento vai pagar. E aquelas pessoas que aqui mesmo evoluem, vamos dizer assim, de repente, a gente já viu casos, aquele cara, ele roubava, ele furtava, ele na escola ele batia em todo mundo e tal, e de repente, aqui mesmo, se transformou numa pessoa melhor. Dentro dessa filosofia, vamos dizer assim, é porque tinha que acontecer, ou isso é de cada um, é do ser humano? É dele, é de cada um. Se ele se arrependeu realmente, e não é uma capa, ele não é um artista... O que tem alguns aí que faz para enganar a sociedade? Exatamente. Então, ele tem aí já os seus valores morais já nessa vida. Né? Porque errar, todo mundo erra. Todo mundo aqui é pecador. Não existe um ser reencarnante que não é pecador. A Terra... ela é uma escola evolutiva. A Terra é uma escola evolutiva. Você pode continuar fazendo aí as suas maldades, né? E vai pagar o preço por isso. Ah, Ricardo, mas tem pessoas aí... eu vou rasgar um pouco o verbo aqui. Sim. Você me dá... Claro. Então, desculpe, eu peço desculpa já, mas é uma coisa que me deixa um pouco... Os tais políticos nossos. Isso. Perfeito. Roubam de aposentado, roubam merenda de criança, roubam o que for. Certo? Da saúde. Da saúde, tudo. Aí as pessoas perguntam, muitas vezes perguntam para mim, mas essas pessoas, Ricardo, eles fazem isso, parece que Deus fecha os olhos porque eles são ricos, eles viajam. Gente, isso é tudo ilusório. É tudo muito ilusório. Muito ilusório. Essa sensação de poder, impunidade divina para essas pessoas. É muito ilusório. É ilusório? É muito ilusório. Porque vai chegar lá no submundo, né? Aí eu quero ver. Uma hora vai prestar contas. Presta até aqui. Com uma doença, com qualquer tipo de situação. Vai prestar conta. Isso daí é a lei de causa e efeito. Porque realmente, aos olhos terrenos nossos aqui, fica realmente uma sensação de vez em quando de que, caramba, esse cara só se dá bem, né? Eu prefiro continuar do meu jeito e quando fazemos desenlace eu não dever para ninguém. Tá. Ricardo, o que é esse desencarne? Porque, para quem não entende do assunto, não é estudioso sobre o assunto, que é o meu caso, às vezes ficam muitas perguntas, né? É diferente para cada pessoa. O rito, vamos dizer assim, o desencarne de uma pessoa boa, de uma pessoa má. Como que é o processo disso? Quanto tempo leva isso? Como que é isso? Eu acredito até que teve... eu assisti um filme, eu acho que é... Poxa vida, como que é? O Nosso Lar. Nosso Lar. Sim. Né? Que falava de tratamento das pessoas, um período de tratamento e tal. O que é isso? Existe um rito e é igual para todo mundo? Não. Cada um tem o seu momento e cada um tem a sua forma do desenlace. Se você foi uma pessoa boa, como o Papa, por exemplo, sim, né? Como o nosso Chico Xavier, por exemplo, eles já são recolhidos, tá? Pela espiritualidade maior. Então eles ficam no momento de dormência. Eles ficam no momento de dormência. Quando você é uma pessoa ruim, né? Como eu já estava falando aí dos políticos aí, essas pessoas elas vão lá para o submundo e ficam lá vagando, ficam sofrendo, aprendendo. Deus, ele é justo e ele é bom. Vai chegar um momento de resgate disso ou não? Chega. Mas vai ter que ser lapidado. Tem que ser muito bem lapidado. Muito bem. Porque Deus tem que sentir naquele ser que ele realmente está arrependido. Certo. Enquanto não chegar esse momento, não tem. Tem coisas, Arthur, que a gente fala... vamos entrar um pouquinho nessa parte do suicídio, tá? Só para você entender um pouquinho mais. Existe o suicídio consciente e o suicídio inconsciente.
Suicídio consciente é quando você realmente se mata. Você pula numa linha de trem, você se enforca, enfim. O inconsciente, às vezes as pessoas não sabem, mas você ingeriu... Com remédio, com bebida, com drogas. É isso, é o inconsciente. Entendi. Agora tem um detalhe. Existem pessoas boas que estão nesse contexto. Pessoas que não têm uma índole ruim, não. que estão passando por um momento e isso, digamos assim, há uma consideração nisso? Sim, mas todos nós, Arthur, nós passamos aí pelas dificuldades evolutivo e espiritual. Todos nós vamos para o umbral. Não estou dizendo submundo. Submundo é diferente do umbral, tá? Umbral lá, você vai chegar, você vai pedir perdão pelo que você fez, você vai acordar espiritualmente, no seu despertar você vai ver que tem espíritos ali vagando, enfim. Mas se você é um religioso, de qualquer... Eu sempre falo uma coisa. Jesus Cristo, ele não foi católico, ele não foi espírita, ele não foi evangélico. Jesus Cristo, ele foi o amor. Ele não tinha uma placa que o identificava de uma igreja ou de uma seita ou a religião é apenas uma placa pregada no muro, feita pelo homem. Feita pelo homem. Ele é muito mais que isso. Ele é amor. Ele é amor. Sem dúvida. Ô, Ricardo, tem gente que, de repente, quando alguém está... poxa, mas parece que eu estou carregado. Parece que eu... Nossa... Aí alguém fala assim, você precisa ir lá ou tomar um passe, ou que alguém ore por você, faz umas orações, benza, porque você deve estar carregado mesmo, deve ter alguns espíritos. Isso, para vocês, é uma verdade ou isso não existe? Existe espírito circulando aqui? Sim. Sim. Vagando? Vagando. Sim. E por que isso acontece? Porque eles não aceitaram do seu desenlace, seu desencarne. Existe aquele apego às coisas aqui da Terra ainda. Materiais. Isso é uma realidade. Sim. E é um período, pode ser... Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Tá. Existe muito charlatão, muitos médiuns, tá? Aliás, muitos médiuns não, que se dizem médiuns, irmão. Eu ia até chegar lá, inclusive. Que se dizem médiuns, tá? Que vai olhar para você e falar assim, nossa, Arthur, você está com 3, 4, 5 espíritos do seu lado, você precisa fazer um descarrego, você precisa fazer isso... Banho de sal grosso. Não sei o quê. Claro, é válido esses banhos, tudo bem, é a religião deles, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Aí você vai perguntar assim, tá, o que eu preciso fazer? Me dá aí R$1.800 que eu faço essa limpeza para você. Entendi. Virou também um comércio também para isso, para alguns. Muitas pessoas... Tem muita gente séria, mas também tem gente aí... Muitas pessoas passam por mim, quando eu vou dar o passe, Ricardo, eu estou com algum espírito? Não, você não está. Quem te falou isso? Falando de tal, tive que pagar R$1.200 para fazer uma limpeza, não sei o quê. Você pagou? Você fez a limpeza? Não. Então você não tem nada. A sua energia que está negativa. Os seus pensamentos estão negativos. Se você pensa negativamente, você vai atrair o negativo. Se você pensa o positivo, você vai atrair o positivo. Isso é uma verdade espiritualmente falando mesmo? Claro que é. A parte psíquica nossa, ela é muito, muito, muito forte. A lei de retorno, ela é muito forte. Se você é uma pessoa que você assiste só tragédia, só desgraça na televisão, você só vê estupro, você só vê besteira na televisão... Você só vai conversar sobre isso e vai mentalizar isso. Se você é uma pessoa que faz uma boa leitura, que você estuda, qualquer tipo de religião, gente, eu não estou falando só do espiritismo, tá? Não sou ignorante a ponto de falar que só o espiritismo é o correto. Não, existem várias religiões sérias. Sérias. Não pessoas que fingem ser, que falam tatatá, ttt, não sei o quê, que não sabem nada da vida. Nada. Que são preparados por humanos para fazer isso. E principalmente no mundo da internet hoje, que está muita gente querendo ganhar likes, né? Você entendeu? Então, assim, hoje em dia, Arthur, o sério, falar de Deus é muito difícil. Sabe por quê? As pessoas preferem ver promiscuidade, preferem ver um reality show, alguma coisa pornográfica,
né? E coloca aquilo na cabeça que é uma coisa boa para ele, mas lá no final ele começa a ficar deprimido, começa a ficar ansioso, porque isso tudo é uma mentira. Tem é uma enganação. Tem uma outra coisa acontecendo muito forte, que é as pessoas querendo se ver naquela outra pessoa da internet que só posta que está tudo lindo, né? Isso, e nós começamos a falar aqui, no nosso início da nossa conversa, em ansiedade, em depressão. Isso tem causado um estado de espírito nas pessoas meio complicado, né, Ricardo? Claro que tem, porque ela quer ser aquela pessoa e ela não consegue. Ou seja, ela está se espelhando em alguém que mesmo assim não é verdade, que é um artista, que é um só está expondo as coisas maravilhosas na internet e que a vida nem sempre é assim, né? Entendeu? As pessoas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Tudo que a gente consome visualmente vai para a nossa parte psíquica. Isso afeta muito a nossa parte espiritual. Entendi. Eu acho que inclui aí um negócio que está acontecendo também, na minha opinião, muito perigoso. Os evangélicos já não gostam muito disso, apesar de eu também discutir algumas atitudes deles que parece fanatismo, na minha opinião. Eles não gostam que a gente diga isso, mas, na minha opinião, às vezes sim. Às vezes o cara tem fanatismo pelo pastor, mas diz que não pode ter por... Mas, enfim, não vamos polemizar isso aqui. Mas existe um fanatismo hoje de tudo. De tudo. Do influenciador, do político. Sim. Do político. E esse eu não consigo entender, sinceramente. Sim. Esse eu não consigo entender. Porque se alguém está achando que existe algum maravilhoso... Seja ele quem for... O salvador da pátria não vai ter. Não, quem for é brincadeira. Mas esse fanatismo é previsto no Espiritismo? É visto como? Porque nós estamos tendo hoje um fanatismo exagerado. Então, vamos lá. A fulana, eu não queria citar nome aqui, mas, por exemplo, a Virgínia, que, aliás, não tenho nada contra ela, viu? Só estou citando, porque há até uma devoção com essa moça hoje. Parabéns para ela que conseguiu aí, mas enfim, devoção, eu não sei o que Maia lá, eu não sei, é uma devoção com o pessoal da internet, é uma devoção e que muita gente se espelha e briga por aquelas pessoas. Se você falar delas, meu Deus, talvez se a gente falar de Jesus, se a gente falar do Chico Xavier, não vai ter o mesmo sucesso. Vai ter a mesma defesa. Mas se falar dessas pessoas, do político lá que ele virou fã também, ele sai no tapa, famílias não passam. Teve famílias que não passaram mais Natal, Ano Novo, por causa de que esse é desse lado e aquele é daquele outro lado politicamente. É isso. O problema todo é o tal do consumo. As pessoas elas estão vivendo o que elas estão consumindo. Se você se espelha numa pessoa e você acha que o Lula é legal, parabéns para você. Se você acha que o Bolsonaro é legal, parabéns para você. Mas não se espelhem da forma que eles vivem. E às vezes o que falam também não é o que vivem. Esse é o grande problema, né, Ricardo? As pessoas elas param a vida delas para viver a vida de outros. E quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar de Cristo, por quem a gente tem que realmente se esperar ser fã deles, a gente tem dificuldade porque as pessoas não aceitam mais. Tem histórico de pai e filho que não se falam mais por uma questão, porque esse é fã desse político e aquele é fã do ignorância, outro. Né? É ignorância. Moralmente falando, é ignorância. É ignorância. E é isso que muitas televisões gostam de fazer. Porque alimenta, porque dá audiência, porque... E num dos livros você, agora o mais recente, o Submundo, é isso? Isso. Você cita alguém... Aliás, vamos entrar nessa questão. O que é psicografia? A psicografia é um dom mediúnico, onde um médium, que é o mediador entre os mundos paralelos, Terra e plano espiritual, ele usa do seu dom mediúnico para poder passar as mensagens para as pessoas que nos pedem, dos desencarnantes, fazer um livro científico, por exemplo, né? Falar da parte moral,
Né? Então, a psicografia, muitas vezes, ela já foi até usada por nosso amado Chico Xavier, por nosso querido Chico Xavier, até por júri. Verdade. Ele já defendeu, um espírito defendeu, em uma ocasião que os dois meninos estavam brincando de roleta russa. Exatamente. E disseram que esse garoto ele foi assassinado. Exatamente. Chegou esse garoto, fez a psicografia pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, e ali ele falou, não foi nada disso. Foi um acidente. Foi um acidente. O juiz aceitou. Aceitou. Isso quer dizer que o que está escrito aqui, por exemplo, Ricardo, não é o Ricardo Marque. Não, de forma alguma. Isso aqui são espíritos e que, inclusive, algumas informações aqui talvez você não teria. Mas eu nunca nem imaginaria. Verdade. Eu nunca nem... Para você ter uma ideia, eu estou lendo agora esse livro. Você, não sabe, no momento que psicografa, não sabe exatamente o que está sendo psicografado. Não. Às vezes, que nem eu estou psicografando agora um romance. Certo. Muito bonito um romance. Parece um filme que está passando. Aí você imagina. É como você está lendo o livro. Sim. Você está imaginando o que está acontecendo. Mas o espírito que está psicografando, eu não estou lendo o que está acontecendo ali. Então vamos lá. Livro Mesmo por que é muito rápido. Não certo. dá, a leitura não dá. Tem que ter uma leitura muito dinâmica, muito rápida para você acompanhar. Vamos lá. Livro por livro. A Nova Era Espiritual. Do que fala e quem é que escreveu esse livro? Esse livro aqui ele foi psicografado por 62 espíritos que formam parte do Ministério da Evolução Espiritual. Esse livro aqui ele foi psicografado no ano de 2015 até o ano de 2017, se você puder mostrar, né? Ele foi psicografado no ano de 2015 ao ano de 2017, e ele estava falando aí sobre a parte que o planeta Terra ia começar a ser acometida. Inclusive fala de vacinas. Fala de vacina, fala dos Em respiradores. 2017. Em 2017. E a pandemia veio em 2020. E 20. Antes, eles já sabiam que já ia acontecer alertavam. Em 3 anos antes da pandemia. Está na parte da tecnologia. Eles estavam falando sobre os respiradores, eles estavam falando sobre o oxigênio. Né? É um livro muito importante para as pessoas saberem aí o que acontece com os estupradores, com corruptos, com pedófilos, esse povo que vai pagar com certeza lá no submundo, né? Falsos profetas, né? E também falam de muitas coisas boas também, né? É uma cartilha. Isso daqui, na verdade, ele é um livro tão fininho, tão pequenininho, mas de um valor com imenso, informações imenso. Importantíssimas. Olha, não faça isso para você não vir para o submundo. Que é onde nós vamos chegar aqui. E esse? Esse livro ele foi psicografado pelo meu mentor, o Dr. Maurício. Ele que passa nas redes sociais todas as mensagens que a gente lê. As pessoas gostam muito do Dr. Maurício, porque são mensagens de paz, são mensagens de esperança, são mensagens de amor. Ele fala sobre a ansiedade, né? É uma verdadeira também cartilha aí para as pessoas estarem mais saudáveis mentalmente, psicologicamente. Que é um problema sério hoje em dia, sem dúvida nenhuma. E aí, esse daqui, além de ser, né, bastante extenso, o submundo. Isso. Ditado pelo espírito de Adolf Hitler. E aí imagino que seja uma experiência muito forte, porque esse cara aqui, se tem alguma coisa que a gente tem para aprender, de não fazer as coisas que ele fez, né, Ricardo? Exatamente. Esse livro foram 6 anos psicografando. 6 anos psicografando. Na verdade, foi uma psicofonia. Tanto é que está escrito, ditado pelo espírito de Adolf Hitler. Ele não pegou em nenhum momento em minha mão. Você ouvia? Eu vi ele uma vez só. Porque eu pedi para eu vê-lo espiritualmente, como ele estava. Esse daqui foi como se fosse uma logística espiritual. Ele nunca veio sozinho.
Para você ter uma ideia, chegava quase 60, 70 espíritos para me proteger. Chegava o meu mentor, chegava o pessoal do Ministério da Evolução Espiritual, os espíritos, me protegendo, e ele ficava muito afastado de mim. Muito afastado. Ou seja, a energia dele não chega a mim. Enquanto eu estava psicografando, eu estava recebendo passes espirituais, energéticos. Eu suava muito. isso quer dizer que, mesmo depois de muito tempo em que ele se foi, que ele desencarnou, ele não é um espírito evoluído hoje. Claro que não. Vai levar muito tempo. Muitos e muitos anos. Mas muitos e muitos anos. Diante de tudo que ele fez. Vai ter 2 ainda desse. E você consegue me dizer que ele é consciente de tudo que ele fez? Sim, está tudo escrito aqui. O que está escrito aqui denota a consciência de todo o mal que ele causou. Sim, ele está querendo o perdão. Ele está querendo perdão. Mas o perdão não é tão simples assim. Inclusive, essa mensagem dele é para tentar reparar um pouco do que ele fez? Não. Não. É um alerta. É um alerta para o mundo. Gente, inferno existe e eu estou aqui. Tem os estupradores, tem os homicidas, tem os corruptos, tem os falsos profetas, eles estão sofrendo. Ele descreve como cada um sofre nas mãos dos demônios, nas mãos dos espíritos inferiores. Está descrito aqui. Tudo descrito aqui. Quem quiser saber qual é o resultado desse mal todo causado, está aqui. Está aqui. Nesse livro. Tá aqui. O Submundo, tá aí. De Adolf Hitler. Diga uma coisa. Como que é essa preparação? Existe uma preparação, e mais do que isso que eu queria te perguntar. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa que tem... Isso é um dom, isso é... Você desenvolve... Amanhã ou depois, o Marcelo, o Arthur vai falar assim, eu quero psicografar. É uma coisa que se desenvolve, isso você do nada descobriu. Como é isso? Todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Todos nós temos um grau de mediunidade. Alguns é mais lapidado, outros estão começando os estudos. E existem várias formas de mediunidade. Uma intuição, por exemplo, é uma mediunidade. Eu acho que eu não vou, não. Eu acho que eu vou ficar e, de repente... Um sonho pode ser uma premonição de uma mediunidade sua. O sonho também tem esse poder de premonição. Sim. Então, aquilo que você sonhou, às vezes, você fica meio intrigado. Quer ver uma coisa? Existem as pessoas, os nossos irmãos, que têm deficiência visual. Minha enteada querida que está nos assistindo agora, Letícia Massolini Romachelli. Um grande abraço, Letícia. Deus te abençoe e te proteja. Faz um favor para mim, pergunta se ela sonha. Não. Sonha. Sonha? Claro que sonha. Sonha. Verdade. Sim. Eu tenho um amigo meu, o Irã. Ele é deficiente visual, ele teve um tumor, né? E ele é deficiente visual. Ele fala, nossa, Ricardo, tive um sonho assim, assim, assado, tal. E vai porque o espírito ele se retira do corpo carnal. E ele vai trabalhar. Naquele período em que estamos dormindo. Sim. Quantas vezes você já acordou assustado? Muito. E eu tenho muito isso. Ou você dá aquele... Mas muito. Entendeu? Eu tenho muito. É questão da parte espiritual sua. Às vezes você está tão cansado de ter trabalhado no plano espiritual que você chega cansado. As pessoas acordam cansadas, suando, gritando, chorando. Às vezes acorda. Nossa, eu sonhei que eu estava no hospital trabalhando. Eu sonhei que eu estava visitando alguma pessoa que pedia socorro e eu ajudei essa pessoa. O pesadelo tem muito a ver com isso? Sim, também. Então, isso é mediunidade também. Mediunidade também. Todos nós somos médiuns. Mas existe aqueles que vieram já para uma missão. Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Eu mesmo vim com uma missão. Então, assim... Então, mas aí é que está. Como se descobre isso? Você
num dado momento, descobriu ou você buscou Não, isso? não. Eu com 6 anos já comecei a ver os amigos espirituais. Eu com 6 anos já comecei a ver os amigos espirituais. Eu morava em Assis, né? 6, 7 anos eu morava em Assis, já comecei a ver os amigos espirituais. Era um sítio que era... Antigamente tinha muitos escravos, né? Um sítio muito antigo. E ali comecei a ter o contato com o plano espiritual, né? E para mim, eu era um garoto, tinha muito medo. Eu tinha muito medo, mas muito medo. Não é uma coisa que desenvolveu assim, que te fazia feliz. Não. Para você ter uma ideia, se você fala para mim assim, Ricardo, quanto tempo você demora para começar a fazer uma psicografia? Pelo menos 30 minutos. Eu não vou pegar o papel e a caneta e já vou começar a psicografar. Não, gente. Tem as suas orações, seus pensamentos positivos, a conversa com o Dr. Maurício, com o meu mentor. Tem tudo isso, tem todo um preparo. Eu não bebo, eu não vou fumar, eu não vou comer carne. É isso que é uma preparação. Isso que é uma preparação. Tá. E você faz isso periodicamente, de quanto tempo? Como que é isso hoje na sua rotina? A cada 15 dias. O livro eu psicografo toda segunda-feira. Certo. Durante a semana eu faço os atendimentos espirituais, né, com as pessoas que nos procuram. E o que é o atendimento espiritual que você faz? Desde uma limpeza espiritual mesmo? O que é isso? Uma limpeza espiritual, aconselhamento espiritual, leitura de salmos, água fluidificada. A leitura de salmos é importante assim mesmo? Todo dia eu leio o salmo. Seja ele qual for. Vem na minha cabeça, eu leio. Que é importante mesmo. Todo dia eu leio o salmo de manhã e um salmo à noite. Antes de... Ô, Ricardo, você tem alguma experiência de chegar, por exemplo, você chegou aqui, eu, Marcelo, estamos aqui, e você sentir alguma coisa Sim. E conversar com as pessoas, e às vezes, nessa experiência, as pessoas aceitam, não aceitam, você já enfrentou alguma resistência? Não. Eu nunca vou falar para você, vamos supor, o seu avô Pedro está aqui do seu lado, ele está ele está mandando um recado para você. Primeiro, vamos lá. Isso existe? Isso acontece? Ou quem faz isso Não existe. Isso é uma realidade. Existe. Muitas vezes eu me calo. Porque o meu mentor... Está dizendo, não diga. Não diga ainda. Essa pessoa não está preparada. Mas daqui uma semana... Arthur, lembra que a gente estava no podcast, assim, assado, na entrevista? Tinha um senhor chamado Pedro, né? Por exemplo. Tá? E ele pediu para te dar um recado. Ricardo, por que você não me deu o recado naquele momento? Não era o momento. Não era o momento. Não era o momento. É comum acontecer. É comum acontecer. E as pessoas, não tem algumas que resistem? Algumas que, vê lá, imagina. Mas, se eu estou dando o nome, tá. Se eu estou falando o que essa pessoa está passando, porque eu não vou... São coisas que ela nem imaginava que pudesse. É como a psicografia. São coisas que ali ninguém sabia. Eu já fiz psicografia de senhas de banco. O cara passar a senha do banco. Um senhor, ele passou, a esposa dele não sabia a senha, ela não conseguia sacar a aposentadoria, o que tinha no banco. Claro que eu não vou jogar isso numa rede social. Óbvio. O que eu fiz? Passei para ela, falei, olha... Só que assim, tinha um contexto, tinha uma história muito bonita. Tal. Olha, a senha do banco, se vocês precisarem, essa e essa. No desenrolar do assunto, ele passou também a senha do banco para que ele assinou, né? Tirasse a dificuldade que ela estava passando, que ele não conseguia... O que eu fiz? Li para ela e rasguei a psicografia. Poxa, além de tudo, é uma responsabilidade. E rasguei a psicografia.
pedi licença para ela. Eu falei, eu posso rasgar essa psicografia? Eu não posso ficar. Porque eu não tem como enviar para a pessoa. Né? Não tem, eu moro no Canadá. Não tem como eu gastar esse dinheiro. Né? Eu já não cobro nada para fazer as psicografias. Né? Então, assim, eu não tenho também essa verba toda, né? Para poder ficar mandando as psicografias para as pessoas, tal. Mas eu leio, eu mostro, eu leio. Não sei se você já viu isso na minha rede social. Não. Eu leio a carta, tiro foto e depois aí eu falo, ó, vocês vão querer que eu envio para vocês? Sim. Ou eu posso descartar? Porque tem gente que quer guardar. Que quer guardar. Mas eu já estou mandando a foto, já estou fazendo o vídeo, fazendo a leitura do... Perfeito. Entendeu? Ricardo, quem de repente deseja fazer uma psicografia de alguém, precisa estar preparado, né? Agora, e mais uma pergunta... Ambos os lados. É isso que eu ia chegar. É possível de qualquer pessoa desencarnada fazer a psicografia? Sim, desde que ela queira. Desde que o espírito queira. Não existe, Arthur, nenhum médium no mundo que tem o poder de buscar qualquer espírito. Se o cara falar assim para você, assim, Arthur, eu trago por R$1.500 a sua mãe para vir fazer a psicografia, é mentira. Se o espírito não quiser, é charlatanismo. É mentira, ele vai te bloquear, você vai passar o dinheiro para ele e ele vai te bloquear. Ninguém tem esse poder de eu sair, me desdobrar, ir lá e buscar uma pessoa, um espírito. Não existe isso. O espírito tem que desejar isso. O espírito tem que desejar isso. A pessoa tem que ser merecedora para receber a psicografia. Existem tempos que o espírito fica adormecido. Eles estão estudando, eles estão trabalhando. Não é simplesmente querer, todo mundo quer. A minha mãe nunca veio fazer a psicografia para mim. Aqui da região, só na região aqui, eu tenho mais de 4.000 psicografias. Minha mãe nunca veio passar uma mensagem. Eu sonho com ela, tudo, mas nunca passou uma psicografia. Se eu falasse para você que ela passou, é mentira minha. Poxa, é forte isso. E o nome dela está lá no livro, no meu livro de orações. Nunca veio. É forte isso. Entendeu? Eu não vou mentir para você e falar que minha mãe... eu vi. Eu falo com a minha mãe direto. Não, imagina. E eu vi minha mãe desencarnando. Ô, Ricardo, os sonhos. É muito comum, quando alguém desencarna, quando alguém vai, a gente sonhar com essas pessoas. Isso é um elo espiritual? Muito forte. Os laços familiares nunca se rompem. Nunca se rompem. Primeiro, a gente está em um momento de luto. Né? Então, o nosso subconsciente ele está com a saudade. Né, Arthur? Nós sentimos saudade, o nosso coração está entristecido ainda. E, às vezes, nós saímos daqui, sim, para fazer esse encontro com essa pessoa. Mas preste atenção numa coisa. Dificilmente eles falam algo para nós. Você pode ver um sorriso, você pode sentir o abraço, mas falar é muito difícil. Inclusive, eu tenho dificuldade até hoje, porque eu já sonhei várias vezes com meu pai e não vejo o rosto dele no sonho. É muito difícil, porque às vezes você não está preparado para ouvir a palavra. É igual a psicografia, praticamente. É mesmo? Você consegue ter o contato com ele, matar a saudade, dar um abraço, mesmo que seja por segundos. Sim. Né? Mas você lembrar de algo que ele falou, vocês podem ter conversado, sim. Mas você não lembra o que a pessoa fala. É raramente. É raro. Pode acontecer? É pode, raro. mas é muito raro. E às vezes não tem um contexto de algo que já aconteceu, um contexto de ele estar passando um recado para mim. Ou pelo menos a gente não consegue entender dessa forma. Isso já aconteceu com meu filho, por exemplo. Eu já sonhei com ele, vi o rosto e sem ele falar nada. Ele estava feliz? Tava. Ele estava querendo te mostrar que ele está, tá tudo bem, pai. Eu não preciso falar nada. Você está sentindo, está no seu coração que ele está bem.
Entendeu? É isso. É isso. Então, a psicografia, a pessoa tem que ser merecedora. Não adianta o Arthur ele fazer um monte de maldade aqui e querer uma coisa divina. A psicografia ela é divina. Sabe por que a psicografia é divina? Qual que é o primeiro livro do mundo? A Bíblia. Não. Não sei. Os 10 mandamentos. Ué, antes da Bíblia veio os 10 mandamentos. Verdade. Não é isso? Antes da Bíblia, Verdade. Deus chegou lá. Ô Moisés, sobe aqui que eu quero trocar uma ideia com você. Verdade. Né? Aí Deus chegou para ele, Moisés, pega aquela pedra ali e escreve o que eu vou te falar. O primeiro livro do mundo é uma psicografia. Os 10 mandamentos. O primeiro livro do mundo é uma psicografia. Deus falou com Moisés, que Moisés passou os 10 mandamentos para nós seguirmos. E ele hoje, por isso, até você citava lá no início, é muito forte os 10 mandamentos. Claro que é. Mas é fácil de seguir. É fácil? É fácil de seguir. Não matará, você vai matar alguém? Não. Não roubará, você vai roubar alguém? Não. Amar a Deus como a ti mesmo. É fácil de seguir. Não adulterarás. É fácil de seguir. É uma... São 10. Você imagina se ele passasse 120. É um manual de instrução pra gente. Você imagina se ele passasse 120. As pessoas não cumprem 10? Tem dificuldade de cumprir 10. Imagine se fosse mais do que isso. Se fosse um livro desse tamanho aqui assim. Exatamente. Ô, Ricardo, qual que é o momento que você sente que o mundo hoje vibra espiritualmente? Cara, espiritualmente o mundo está muito, muito perdido. Muito perdido. As pessoas, elas perderam, Arthur, o sentimento do amar. Tudo virou dinheiro, tudo virou ganância, tudo virou guerra. E isso é muito triste. Porque se Deus, ele deu para nós o seu único filho, e a gente não valoriza isso, o mundo hoje ele está doente. O mundo hoje está faltando caridade, está faltando paciência, tolerância de todos os sentidos, tolerância religiosa, tolerância política, tolerância em todos os sentidos. O mundo hoje, ele desenvolveu uma tecnologia tão grande que não estávamos preparados ainda para usá-la. Toda evolução, Arthur, necessita de uma destruição antes. Toda evolução necessita da destruição. Para você fazer uma cidade, por exemplo, você tem que desmatar matas, você tem que fazer cimento, você tem que destruir fauna, flora, essas coisas. Para você ter o nosso petróleo aí para a gente colocar no nosso carro aí, tem que fazer um baita de um furo, né? E o planeta vai se destruindo dessa forma. O problema todo é quando essa destruição vira um vício. Quando você acha que pela a sua ganância, pela sua ansiedade, pela sua demência moral, você tem que avassalar um povo todo para você se sentir algo importante. O poder. O poder. A ganância, o ódio, o rancor, a inveja. Por isso que guerras estão sendo acometidas aí, e se não tomarmos cuidado, podemos ter sim uma terceira guerra mundial. Porque a ganância do homem está chegando ao extremo. E quando nós falamos de uma terceira guerra mundial, eu não estou falando de tiros e bombas e nada disso. Eu estou falando aí da parte econômica.
Porque quando um apenas quer tudo para ele, os outros ficam na miséria. E quando o povo, ele luta por este, ignorantemente, o povo que é ignorante luta por ser um líder de qualquer nação, que fala, eu sou mais do que vocês, você tem que me obedecer. E ele faz aquela lavagem cerebral, como foi o caso do próprio Hitler, que aí aconteceu essa atrocidade toda. Porque ele tinha muita gente, um poder muito grande, muita gente sob a tutela dele. O povo paga. Se nós tivéssemos, se eu pudesse pedir algo para você, para o Marcelo, para as pessoas que estão nos assistindo, tenha mais amor. Tenha mais paciência com seus pais, tenha mais paciência com seus filhos, tenha mais paciência com seus vizinhos, porque ninguém sabe a dor que cada um carrega. Ninguém sabe o momento de dificuldade que cada um carrega. Quando nós falamos de amar, é nos entregar. É nós sermos fiéis às nossas ideologias. Não simplesmente eu chegar para um irmão evangélico e falar que ele está errado, ou, por exemplo, isso na parte religiosa, essa intolerância, que é uma imbecilidade do tamanho do mundo. Nesse livro aqui, A Nova Era Espiritual, eles falam uma frase muito bonita, que me toca muito. Se Jesus Cristo, ele teve 12 apóstolos, e ele conseguiu juntar esses 12, foi provando que, mesmo esses 12 tendo pensamentos diferentes, eles se respeitavam e eram unidos. E tinham pensamentos diferentes. E tinham problemas, e tinham dificuldades, então, todos eles, né? Por que as pessoas se acham melhor do que os outros? Por que, Arthur, que eu não vou abraçar uma mãe que está desesperada por ter perdido um filho, um pai que perdeu um filho? Por que eu vou me achar mais do que o outro? Porque eu tenho o dom da psicografia? De forma alguma. É aí que eu tenho que acolher mais essas pessoas. É isso que falta em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos templos. As pessoas estão visando muito hoje, Arthur, dinheiro, lucro. Estão esquecendo do amor. Estão esquecendo daquele que foi pregado na cruz por nós. Estão esquecendo do suor que ele suava sangue por nós. Estão esquecendo, irmão, do choro que ele teve. Estão esquecendo que quando o céu se abriu, ele falou, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. As pessoas estão julgando demais. Julgando muito. Eles estão perdendo esse amor por Cristo. Por Cristo. Eles pregam, mas não vivem o que pregam. Isso é importante demais. Você estudar é uma coisa, você viver o que você estudou é completamente diferente. Tem muita gente vivendo só de retórica, de palavras bonitas. Entendeu? E de textos muito bem ditos. Ricardo, para a gente finalizar, o quanto esse aparelho aqui pode ser positivo e o quanto ele pode ser negativo espiritualmente falando, porque há quem fala muito contra isso aqui, que nós estamos vivendo muito em função dele, e tem gente que diz o seguinte, não, só estamos usando de forma errada, usado melhor, nós poderemos fazer uma revolução positiva no mundo. Espiritualmente, isso para vocês chega a ser considerado? Eu posso ler aquela parte da tecnologia? Opa, por favor. Dá licença. Isso está no livro A Nova Era Espiritual, tá? Que foi psicografado, como eu bem disse, que terminamos a psicografia no ano de 2017. Então, sobre a tecnologia. A tecnologia bem aplicada é realmente muito bem vista por nós do plano espiritual divino.
Vimos seres iluminados usarem sua inteligência para fazerem invenções tecnológicas que muitas vezes salvam vidas carnais e espirituais, como é o caso das vacinas, dos aparelhos eletrônicos hospitalares, dos filtros de eliminação de poluentes, dentre tantos outros que auxiliam na saúde física, saúde psicológica e que curam doenças. Porém, existem aqueles seres que usam sua inteligência para causar os sofrimentos de muitos, usando também a tecnologia, como é o caso das máquinas que perfuram os solos, indo de forma cada vez mais profunda, querendo encontrar riquezas naturais, como as grandes embarcações que poluem as águas, como as armas das guerras, como a pedofilia. O cara pode usar um celular, um pedófilo, né? A escravidão, a prostituição, que podem ser assistidos facilmente por qualquer um nas ondas dos receptores. Celular. A tecnologia deveria ser usada para promover apenas o bem, mas não é bem assim que vemos, pois causam muitas vezes sofrimentos carnais e espirituais. A tecnologia muitas vezes ensina muitas formas de desencarnar um espírito. Mostra o sofrimento de crianças e de animais que agonizam enquanto está sendo transmitido para quem quiser ver. A tecnologia, como falamos anteriormente, tem seu lado positivo, pois também demonstra grandes feitos como a caridade, o amor e a paz. Usem a tecnologia e a inteligência que Deus vos deu para o bem, pois, caso contrário, atingirá muitas pessoas, podendo causar grandes sofrimentos, desencarnes individuais e coletivos. Cada atitude tem seu valor, seja positivo ou negativo. Portanto, tenha crédito e não débito com o plano de Deus. Use a tecnologia inteligentemente, ajudando o próximo, sendo caridoso e sempre promovendo a paz do Pai Celestial, e nunca a desordem. Quer dizer, aí está dizendo o que fazer. Se você que realmente é importante, é positivo, desde que usado para o bem. Se a sua moral ela for elevada, você vai usar para o bem. Se a sua moral for baixa, você vai usar para o mal, para você usar para pedofilia, para você ensinar crianças a fazerem o errado, para você... E tem tanta situação para você ver pornografia, para você ver onde compra uma droga, para você... Entendeu? Como você consegue também fazer coisas boas. Eu, por exemplo, uso o meu aparelho celular para fazer a caridade, para fazer doações, para conversar, para fazer uma consulta. Enfim, tudo isso. Depende muito da pessoa. Isso daqui é maravilhoso quando é bem utilizado. Bem utilizado. Ou seja, espiritualmente não tem nada de errado com o celular. Claro que não. O que tem de errado é com quem usa e a maneira como usa. Como sempre, né? É isso. Como sempre. Ricardo, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria, claro, que primeiro te agradecer pela presença aqui, porque foi bom demais você deixar aí da sua agenda corrida para dar um tempinho aqui para a gente. Mas é óbvio que eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem daquelas que você está acostumada a também ver, ouvir da espiritualidade, para esse momento que nós estamos vivendo, inclusive, do desencarne de um líder religioso, como você mesmo citou aqui, que é o Papa, que eu particularmente não falo como católico, nem como evangélico, nem como espírita, eu falo como um grande cara, um líder religioso que passou. Se alguém tem alguma coisa de negativo, encontra alguma coisa de negativo nele, beleza, vou respeitar, mas para mim passou uma mensagem muito positiva, como passou o Chico Xavier, né, como Divaldo Franco, como tantos líderes religiosos, e que deveria realmente fazer. Que mensagem é essa que você deixa aí para a nossa audiência? Vou falar um pouquinho da paz. As suas aflições, elas são substituídas quando nós somos caridosos com os nossos irmãos. Ame, cultive, seja fiel, cultive o amor que Cristo nos deu, cultive principalmente a tolerância àqueles que maldizem de você.
É muito fácil você amar aqueles que quem você gosta. Porém, é difícil amar o seu inimigo. Não discuta. Não entre em energias negativas, pois isso só vai avassalar o seu espírito. Ame, ame, ame. Tenha paciência, tenha tolerância e compaixão com o seu irmão. Mesmo que ele erre com você, todos nós somos suscetíveis aos erros. O sol, ele nasce para cada um. Basta nós sabermos como vamos utilizar o calor dele. Tudo que Deus nos ensinou não foi de parte religiosa, não foi, ele nunca nos ensinou que ele é desta ou daquela religião. Quando os líderes religiosos souberem que a única coisa que ele veio para cá fazer é amar, o amor, independente de quem seja. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado mesmo, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. E quem quiser acompanhar o seu trabalho, as redes sociais, como que te encontra? No Facebook, Espiritismo Falado com Ricardo Marque. Uhum. No Instagram, Espiritismo Falado .Ricardo Marque. Uhum. E o WhatsApp é o 11 9 16 29 60 14. Tá? Repete. 11 9 16 29 60 14. Certo. Tá? Arthur, eu que te agradeço pelo convite. Me perdoem as pessoas que, se eu falei algo, elas não fui muito bem esclarecido. Tentei ao máximo aqui passar algo para as pessoas. Peço perdão para as outras pessoas de outras religiões que não acreditam no meu trabalho, mas eu peço assim mesmo, o respeito e a tolerância acima de tudo, independente se você é de qualquer tipo de nomenclatura religiosa. Isso aí, Ricardo, isso é verdade, é isso mesmo, é isso que nós desejamos. Você pode não acreditar, não concordar, respeitar é fundamental. E, sem dúvida nenhuma, evoluiremos e muito se aprendermos a respeitar a religião do outro. Você não é obrigado a concordar, não, mas respeitar é fundamental. Obrigado, viu? Grande abraço para você. Não esqueça mais uma vez de se inscrever aí no nosso canal. Pode mandar as perguntas, as mensagens que a gente vai repassar também para o Ricardo aqui. E muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência. Um grande abraço a todos. Boa, beleza?